Boa noite a todos. Agradecer primeiro à diretoria material e astral do Trevo por essa oportunidade de novamente poder conversar com vocês. O objetivo desse diálogo é que possamos refletir sobre o poder da palavra em nossas vidas, coisa que eu tenho certeza que já temos ciência dessa importância, basicamente. Pronto, então, o objetivo hoje é que nós possamos analisar situações da nossa vida que denotam o poder que a palavra ela tem, né? Então, vamos analisar algumas situações cotidianas que retratam basicamente esse poder. Por exemplo, a bênção. Quem nunca aqui da assistência fez questão de tomar a bênção de alguém mais velho ou de um familiar? Não sei vocês, mas eu, quando era pequena, eu não conseguia dormir sem pedir a bênção ao meu pai e à minha mãe, porque essas palavras, elas me confortavam. Era como se criasse uma proteção em volta de mim. Às vezes eu até deitava e esquecia, e aí, já pegando no sono, naquela pequena pescada que a gente dá antes de entrar no sono profundo, eu me lembrava que não tinha tomado a bênção, e eu levantava para tomar essa bênção. E o que dizer também quando a gente sai? Quem aí tem filho bem sabe que com certeza esses filhos fazem questão de obter essa bênção antes de sair, porque essas palavras são levadas por eles, quando eles saem, como uma forma de proteção. E que dizer daqueles momentos que a gente está meio para baixo e aí aparece alguém com algumas palavras e nos confortam. E é como se houvesse um refrigério, na verdade, para a nossa alma, um grande acalento. E aí tem também as preces. Não é bom quando a gente profere uma prece e pouco tempo depois essa prece ela é atendida, denotando o poder dessas palavras? Mas aí tem também aquelas situações que não são tão agradáveis assim, como, por exemplo, algumas críticas que às vezes nos são direcionadas e que surte o efeito contrário do que a gente vem tratando aqui. Cria, na verdade, sentimentos negativos na gente. O poder da palavra, ele chegou mesmo a ser pesquisado e se tornou objeto de pesquisa científica. Vocês já devem ter ouvido falar de um pesquisador japonês, Masaru Emoto, que ele atestava uma teoria de que as moléculas da água, elas sofriam interferências externas, e assim elas se modificavam. Essa pesquisa dele terminou sendo amplamente difundida. O que foi que ele fez? Ele pegou amostras de água, escreveu palavras em etiquetas e anexou a essas amostras de água e congelou. E depois, quando ele foi analisar, ele percebeu que as palavras que tinham conotação positiva, como, por exemplo, amor, gratidão, fez com que as moléculas se alterassem e formassem estruturas geométricas muito bonitas. Já outras que ele tinha colocado palavras que eram negativas, tinham conotação negativa, como não gosto de você, você é feio, basicamente criou uma estrutura sem forma, disforme. Essa pesquisa dele e as fotos que ele produziu chegou até mesmo a serem expostas em locais públicos para tentar fazer com que as pessoas elas passassem a refletir acerca do potencial que as palavras têm na vida, no cotidiano delas, basicamente. Outra situação para que possamos analisar aqui, é acerca das árvores da Ilha Salomão. Não sei se vocês já ouviram falar. Essas árvores da Ilha Salomão, elas se tornaram populares, elas se popularizaram num filme que é Como Estrelas Aqui na Terra. Mas aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse assunto e eu encontrei um blog de educação,
onde um rapaz, Ednelson Garcia, ele disse que teve a oportunidade de visitar as Ilhas Salomão, e lá ele pôde constatar que para as pessoas que moram na Ilha Salomão, as árvores ela têm o mesmo poder divinatório que os animais lá na Índia. As pessoas veem as árvores como uma divindade. E para essas pessoas da Ilha Salomão, cortar uma árvore é como uma agressão muito intensa. Então, eles não fazem isso. O que é que eles fazem? Eles se reúnem por 33 dias em volta dessa árvore e proferem palavras ofensivas 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e no final da tarde, com o objetivo de fazer com que essa árvore ela morra e aí então ela possa ser arrancada daquele local. Eles acreditam que ao fazer isso, eles matam o espírito que habita na árvore. Nesse artigo, o autor, inclusive, ele finaliza que uma das lições que ele trouxe com ele, de lá da Ilha Salomão, é que armas podem matar o corpo, mas que palavras são capazes de matar o espírito. Quem nunca fez experiências com plantas? Todo mundo aqui da assistência que tem alguma plantinha em casa já deve ter conversado com ela, não é mesmo? E aí pode, inclusive, atestar essa questão dessa atenção maior e dessa conversa fazer com que essas plantinhas elas fiquem mais viçosas, elas vivifiquem mais. Ou aqueles que nunca conversaram, passem a conversar e vejam a diferença que vai acontecer com essas plantas que vocês possuem. No Trevo, inclusive, durante o curso de conscientização psíquica, Juju e Jailson passaram uma experiência. Só que essa experiência eles passaram para atestar a energia, na verdade, o potencial energético que nós temos. E aí vocês podem simplesmente substituir, ao invés de fazer a doação de energia, utilizar as palavras, pegar 2 sementinhas e aí cultivar essas 2 sementinhas e ver qual é a que vai se desenvolver mais. Se é aquela que você dá atenção, que você conversa de forma edificante, ou a outra, dirigindo, inclusive, se vocês quiserem, palavras que não sejam tão edificantes. Agora, será que esse potencial que nós estamos analisando aqui acerca da palavra tem também uma representação efetiva dentro da perspectiva divina? Eu fui pesquisar um pouco sobre isso e encontrei alguns textos da Bíblia para utilizar aqui para a gente analisar. Eu usei a Bíblia nesse processo que eu acredito que todos tenham acesso, e é o livro que é a base do cristianismo, não é isso? Então, é legal a gente fazer essas análises. Um dos textos que eu encontrei, para que possamos refletir, que são vários, a Bíblia faz várias alusões à importância, ao poder da palavra, basicamente. É João 1, de 1 a 14, onde diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse texto aí, a depender da tradução da Bíblia, vocês vão encontrar uma variação. Pode estar o verbo, pode estar a palavra. Esse texto faz referência à figura de Jesus. Jesus, na sua existência, antes de encarnar aqui na Terra. E aí, continuando essa pesquisa, eu encontrei esse mesmo trecho da Bíblia em um livro de Eliphas Levi, que é o Rituais e Dogmas da Alta Magia. E ele faz um comentário bem extenso acerca desse trecho aí da Bíblia, porque ele diz que o verbo, na verdade, ele é utilizado
porque ele é uma palavra do mesmo jeito, sendo que uma palavra que denota ação. Então, é como se o evangelista João, ele dissesse que Jesus, ele era uma palavra, e uma palavra que agia efetivamente. E ele continua esse desenvolvimento dizendo que, assim como Jesus era um verbo, nós também somos verbos, e nós também devemos agir de acordo com o exemplo dado pelo Cristo e de acordo com as leis divinas. E nesse mesmo trecho, ele ainda chega a afirmar que, de acordo com a interpretação que ele faz, para Deus, palavra é a mesma coisa que ação. Por isso, inclusive, é trazida essa questão desse verbo aí. Então, se nós proferimos qualquer palavra, nós estamos agindo. E essa ação vai ter lá na frente uma causa. Então, outro texto que eu trago aqui, que reafirma essa questão da ação e do poder da palavra, que a palavra ela está vinculada diretamente com essa questão do agir, é Gênesis 1, de 1 a 6, onde descreve a criação do planeta por Deus. E ali vocês vão encontrar sempre após a ação de Deus, ele proferindo determinadas ordens, para que a partir daí se consolide efetivamente o seu objetivo. Por exemplo, ele diz: haja luz e a luz se faz, que as águas se separem e assim ocorre. E aí vai sempre reafirmando essa questão da palavra nesse processo criativo. Outro trecho é Marcos capítulo 11, versículo 23, onde Jesus, com a sua assembleia ali de discípulos principalmente, ele exorta que, em verdade, se qualquer um deles falar com um mínimo de fé que seja, que aquele monte se retire de onde está e se lance no lago, que assim vai acontecer. O monte obedecerá a essa palavra proferida. E o que dizer do papel da palavra, do exercício do poder da palavra na prática da magia? Alguns rituais e algumas magias, elas vão depender basicamente de 4 etapas, que no caso seria a intenção, a evocação, a conjuração, para que então ocorra a manifestação. A intenção é o desejo, é aquilo que o mago, ou feiticeiro, ou bruxo deseja realizar. A evocação é quando ele evoca o poder, seja de um dos 5 elementos ou de alguma entidade que vai auxiliá-lo. A conjuração é quando ele profere palavras, muitas vezes orquestrada pelo próprio mago, para que aconteça a consolidação daquela intenção e dessa evocação. E aí, então, essa magia se manifestará. Mas de onde efetivamente vem tanto poder que vai circundar essas palavras que são proferidas? E aí nós podemos recorrer nesse processo para compreender melhor de onde vem esse poder das palavras que nós proferimos, dando uma revisada no material do trevo. Tem uma parte no módulo de conscientização espiritual que fala sobre a mente. Tem um trecho que diz que a mente é o centro de toda manifestação vital. É ela que tem o governo do mecanismo de um organismo. Não possui nela apenas a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento e o caráter, mas também o controle de todas as atividades expressas pelo corpo, inclusive a fala. E ainda tem um trecho nessa mesma parte que trata sobre o pensamento.
que é uma partícula de matéria astral carregada de força mental, com a velocidade e frequência vibracional própria, que inclusive, através do seminário, a gente já pode compreender que essa mente projeta esse pensamento e é ele que vai potencializar, não é isso? Essas palavras e, inclusive, as nossas ações. Mas o que dizer quando a gente vem a proferir palavras sem pensar, ou até mesmo pensar sem sentir? Em relação ao pensamento, no seminário nós vimos que precisamos pensar de forma inteligente, não é isso? E quanto ao falar, tem uma exortação também na Bíblia, que eu achei interessante colocar aqui, que é de Mateus 15, 18 a 19, quando um dos discípulos de Jesus chega para ele e vem fazer uma fofoca básica, vem contar que tem alguém que está comendo alguma coisa que não era permitido ingerir naquele dia. E aí Jesus diz a essa pessoa que não é para ela se preocupar com isso, porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Então, agora que nós temos ciência plena acerca do poder das palavras e da influência dessas palavras em nosso entorno, agora que já compreendemos de onde vem esse poder, de onde emana esse poder dessas palavras proferidas, precisamos tomar cuidados quando vamos conversar com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque muitas vezes algumas palavras que venhamos a proferir pode provocar feridas que vão levar anos ou até vidas para se curarem, certo? Em relação a julgamentos, por exemplo, às vezes tem pessoas que a gente nem bem conhece, ou às vezes a gente não tem ciência plena de determinada situação, até porque todas as verdades são relativas, existem vários lados, e a gente fica sabendo de algo e decide simplesmente que a pessoa envolvida é culpada, ou qual a sentença que deve ser proferida, basicamente, contra aquela pessoa, e aí a gente se vê proferindo palavras que podem realmente se tornar decretos ou sentenças lá na frente, porque nós estamos lançando essas palavras que podem se cristalizar e se consolidar, certo? Fofoca. Não existe algo mais nocivo do que fofoca. E não só falar da vazão à disseminação dessas fofocas, mas até mesmo escutar, certo? Nós também não devemos permitir que as palavras dos outros, elas causem efeitos que sejam nocivos na nossa vida, que ao invés de impulsionar o nosso progresso e o nosso desenvolvimento espiritual, que atrase esse processo. E em relação às crianças, inclusive, que é um outro fator que devemos analisar, eu quero até fazer um apelo a todos aqui presentes. Eu percebi desde o ano passado que as redes sociais têm disseminado muitos memes de pais que agora estão tendo que dar uma atenção maior aos filhos. E esses pais, muitas vezes, gravam, outras pessoas gravam, eles promovendo várias atrocidades verbais, por assim dizer, contra essas crianças e esses adolescentes, chamando de burros, dizendo que não vai chegar a lugar nenhum, e assim sucessivamente. Eles colocam para circular na rede como sendo algo de entretenimento e divertido. E aí o apelo é que, se isso chegar até vocês, não dissemine, não passem, apaguem, não alimentem isso, porque para uma criança, principalmente, a palavra ela vai ter um poder muito grande. Isso aí pode trazer consequências para toda uma vida e vai interferir nele como adulto. Então, como nós podemos fazer, basicamente,
para que nossas palavras sejam edificantes e não nocivas. Nós precisamos utilizar a razão, porque a razão mostra que, aos poucos, por meio dela, o ser humano vai sendo liberto da atuação da natureza e vai passando a ter controle das suas ações, deixando basicamente a instintividade e permitindo que haja uma comunhão maior entre ele e o espírito, que é seu divino ajustador. Através da faculdade coletiva da inteligência, buscando através de observações para maior entendimento e compreensão de tudo que o cerca. Então, vamos sempre ponderar, racionalizar antes de sairmos falando, para que as nossas palavras, assim, venham a refletir as obras, especificamente, do grande Mestre Jesus e de Deus, do nosso Criador. Então, para isso, nós precisamos exercitar a tolerância às diferenças que nós sabemos que existem. Então, nós precisamos aceitá-las, compreendê-las, sem proferir julgamentos. Nós precisamos também nos policiarmos para que possamos dialogar e não discutir, gritar, incentivar os nossos filhos ou os jovens, seja um irmão caçula, seja um sobrinho, que até nós venhamos a fazer críticas, mas que essas críticas elas sejam críticas construtivas, que nós possamos edificar e impulsionar esse jovem e não destruir os sonhos, esperanças ou até mesmo vontade que ele tenha de realizações lá na frente. E que as nossas palavras sirvam para consolar, para amparar. Essa é uma das grandes caridades que nós podemos praticar. Eu lembro que uma vez eu fui em um aconselhamento e a irmã me indicou exatamente aumentar a prática da caridade. Eu nem proferi nada, mas eu pensei, poxa, eu estou tão em dificuldade financeira, como é que eu vou conseguir, nesse momento, praticar a caridade? Mas a irmã conseguiu assimilar esse meu sentimento. Ela disse, filha, não precisa você ter dinheiro para ajudar ninguém, não. Uma palavra, às vezes, é apenas um bom dia, é aquela pessoa se sentir vista. Você já vai estar praticando essa caridade. Eu peguei um trecho do livro Verdades que te foram ocultadas, onde o irmão Pedra Roxa, ele nos chama a atenção para algo, inclusive, que Jailson, na quarta-feira, falou bastante, que é a nossa responsabilidade acerca dos nossos atos. Então, nós já vimos que a palavra, ela denota uma ação. Nós estamos agindo à medida que nós falamos. Nós também já temos a plena razão de que essas palavras, elas detêm um poder muito grande. E aí, o que é que o irmão, ele fala, basicamente? Ele diz que o ser humano, ele é responsável pelos seus atos. Razão, inclusive, de existir tanto sofrimento ou toda a satisfação de uma existência, porque seja o sofrimento ou seja a felicidade, são os efeitos dos procedimentos das nossas existências, a existência atual ou existências passadas, que pela misericórdia divina são esquecidas e ignoradas no presente, pois a revelação do mal ou do bem praticado, ele pode prejudicar-nos nessa caminhada, nos tornando humilhados pelas coisas ruins que fizemos, ou então envaidecidos pelas coisas boas que fizemos no passado. E ele lembra, quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse o mestre. E tal é a lei, que a evolução nos fará conhecer para provação destas palavras. E aí, o que precisamos, então, fazer? Aquilo que seu Ernesto vem chamando sempre a atenção, sempre lembrando a cada reunião. Precisamos continuar pesquisando e analisando para que possamos compreender. Mas, além disso, é necessário que a gente pratique para evoluir. E aí, nesse sentido de praticar,
eu tive uma ajuda de um dos irmãos da minha equipe, porque eu fiquei questionando, poxa, e se tiver alguma coisa que eu queira falar, mas eu não saiba se vai ter um efeito negativo? Aí ele sugeriu, faça 3 perguntas. Aí eu, quais seriam? Você deve perguntar, o que vou dizer vai ajudar ou edificar a pessoa que vai ouvir? A segunda pergunta, o que vou dizer vai contribuir para o meu crescimento e desenvolvimento como ser humano e ser espiritual? O que vou dizer realmente precisa ser dito àquela pessoa? Acreditem, eu ainda perguntei a ele, e se atender 2 dessas indicações, ele disse se cale, ou atende as 3, ou não é necessário ser falado. Então, nós precisamos ter essa vigilância. Por quê? Porque lá na frente, nós é que vamos colher os frutos de cada palavra proferida. Eu agradeço mais uma vez e vou me dispersar de vocês com um provérbio. Esse provérbio eu já conhecia há algum tempo, mas eu não sabia quem era o autor. E aí eu fui pesquisar nas redes e constatei que o autor, na verdade, é desconhecido. Esse provérbio diz o seguinte, que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, se nós sabemos do potencial que existe em cada palavra que é proferida, vamos agir com a razão e sempre que venhamos a pronunciar apenas palavras que edifique, que console, que denote efetivamente ali as obras as quais nós nos propomos a desenvolver nessa existência, que reflita o Cristo, o nosso mestre, e Deus, o grande arquiteto do universo. Namastê, meus irmãos. Gratidão.